Olá, pessoal. Nesta aula veremos os efeitos fading, ou efeitos de opacidade, e os efeitos sliding, ou efeitos corrediços, disponibilizados na biblioteca jQuery. Para os efeitos de opacidade, nós temos aqui as funções fade in, que deixa o elemento opaco, fade out, que deixa o elemento transparente, fade to, que permite a você definir uma meta de opacidade. Então, eu quero que esse elemento fique 50% transparente ou 50% opaco. Você pode definir isso. Fade to deixa o elemento opaco se ele estiver transparente e transparente se ele estiver opaco. Tá? Então, isso aqui tudo diz respeito à visibilidade do elemento. Os efeitos corrediços ou efeitos sliding têm essas três funções. A função slide up, que fecha o elemento de baixo para cima. A função slide down, que abre o elemento de cima para baixo, como se fosse uma persiana. E a função slide toggle, que abre ou fecha o elemento. E todas essas funções, elas aceitam aquelas opções de parâmetros que nós vimos nos efeitos básicos da jQuery. Então, todas elas vão aceitar a velocidade normal, fast e slow como string, e vão aceitar também que você defina uma velocidade em milissegundos. E também permitem que vocês utilizem a função sem nenhum parâmetro. Na documentação da jQuery, nós temos aqui, na parte de efeitos, as seções básicos, que nós já vimos na aula passada, e as seções fading e sliding. Na seção fading, vocês podem entrar aqui em cada um desses links para encontrar mais exemplos, se vocês quiserem se aprofundar aqui no uso dos efeitos. Da mesma forma, aqui a parte de slides, né? Vocês podem clicar ali nessa seção e encontrar todas essas funções. Vamos voltar aqui para a nossa aula de hoje e começar a nossa aula já criando, né, aplicando o primeiro efeito de fade aqui nessa div. Então, quando eu clicar em cima desse span, que é o primeiro span do meu documento HTML, eu quero alterar a opacidade desse elemento, né? Então, vamos lá. Vamos selecionar o elemento div, que é onde eu quero aplicar esse efeito. E nesse elemento, eu vou fazer um fade out. Como vocês viram, essas funções também aceitam aqueles parâmetros. Então, eu vou colocar aqui 2 segundos de duração para o efeito. Então, vamos ver aqui o fade out acontecendo. Olha aí. Né? Então, vamos de novo. O fade out, ele transforma um elemento opaco em um elemento transparente, como vocês acabaram de ver. Nós temos também a função fade in. Só que como o nosso elemento já está opaco, eu vou utilizar a função fade in logo após executar a função fade out. E vou alterar os dois aqui para 1 segundo cada um. Então, quando eu clicar nesse botão, ele vai vai transformar o elemento em transparente e depois vai apresentar o elemento novamente. Vamos ver. Então, viram o resultado? Né? Ele deixou o elemento transparente e, em seguida, voltou o elemento ao seu estado opaco inicial. E nós também temos a possibilidade de definir uma meta de opacidade. Então, eu quero utilizar aqui a função fade to, ou seja, aplicar um fade até, né, um determinado nível de opacidade. Esse nível de opacidade, ele vai de 0 a 1.
tá? De 0% a 100%. Então, vou colocar aqui um 0,3% de opacidade e vamos ver aqui o efeito agora. Então, pronto. Aí ele parou nesse estado. Vejam novamente, aqui ele está totalmente 100% opaco e quando eu clico, ele chega a 30% de opacidade apenas, né? E, por último, nós ainda temos a função Fade Toggle, que, como nós vimos na aula passada, o toggle representa um alternador. Então, eu vou alternar a visibilidade, né, a opacidade desse elemento. Ora, ele deixa o elemento transparente, e se eu clicar de novo, ele apresenta o elemento. Então, esse que é o efeito de alternar, aplicado aqui na transparência, ou seja, no recurso de fade aqui dos elementos, tá? Vamos agora passar para os efeitos de slide ou efeitos corrediços. Então, aqui no meu próximo span, né, eu vou aplicar aqui o efeito Slide Up. O efeito Slide Up, ele é o mesmo efeito de você estar fechando uma cortina, né, de baixo para cima. Então, vamos ver aqui o efeito. Opa, faltou completar aqui a nossa instrução. Então, vamos lá. Slide Up. Vamos ver aqui. E aí está o efeito de fechamento de uma cortina, né? E nós temos o seu efeito de abertura. Então, slide down. É como se você estivesse abrindo a cortina. Vamos ver aqui o efeito. Primeiro, vai ser um efeito um atrás do outro. Primeiro, ele vai fechar a cortina e, em seguida, ele vai abrir. Vamos lá. Fechou e abriu. Então, esse é o efeito de slide, ou efeito corrediço, que também tem o seu equivalente toggle. Então, aqui nós podemos utilizar o slide toggle. E aí, uma vez clicado o botão, ele fecha. E se estiver fechado, quando eu clicar novamente, ele abre a nossa div correndo esse elemento, né? Então, está aqui os dois efeitos, né, que nós podemos alternar, inclusive, também. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado aí dessa aula de efeitos corrediços e de opacidade. E espero vocês na próxima aula, pessoal. Até lá. E muito obrigado pela preferência. Tchau, tchau.